gente tem os momentos que às vezes podemos estar apenas com nós mesmos e não está com esse sentimento de solidão. Então, a gente também, esses momentos de privacidade não deixam de ser importantes. A gente vai falar um pouquinho mais de solidão, mas a pessoa está sozinha aqui, mas é diferente do que a foto anterior. A gente pode entender isso. Está sozinho mesmo, né? Tem um pet que a companhia é muito importante para muitas pessoas, e uma das formas, inclusive, é você ter a companhia. Não necessariamente precisa ser uma outra pessoa também. Próximo, por favor. E muitas vezes a gente está rodeado de gente, mas a gente está o quê? Cada um só tem lá um monte de gente, até o cachorro. Os cachorros agora têm conta de Instagram, de TikTok, né? E faz mais sucesso do que os loucos, os tutores. Mas muitas vezes a gente está sozinho mesmo, morando com outras pessoas, tendo outras companhias. Todo mundo já teve o sentimento que estava lá no meio de uma festa, mas você está se sentindo sozinho. Você chama alguém para ir com vocês, não vai? Tá? Próximo, por favor. Na nossa sociedade atual, muitas vezes essa questão do isolamento social e da solidão, não necessariamente é porque eu não estou próximo fisicamente dos outros. É muito propício a gente morar em São Paulo e isso está acontecendo. Um monte de gente se sentindo só. Tá? Próximo, por favor. Então, pequenas definições só para a nossa reflexão. O isolamento social é uma falta generalizada de contato, comunicação, participação social ou de ter uma pessoa de confiança. Então, por exemplo, eu posso medir isso, eu posso contar o número de pessoas com quem eu tenho proximidade, ou número de atividades que eu faço, número de contatos, de conversas que eu tenho. Então, a gente consegue até medir em números. Solidão é um pouquinho diferente. Então, às vezes, solidão é um sentimento. Tá? Então, solidão é o sentimento de isolamento, de desconexão, de não pertencimento. Então, eu posso estar presente em determinado grupo e eu não me sinto sozinho. Isso acontece. Ou dentro de uma família, se sentir sozinho. Então, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes eu falo, estou lá, vou lá só para estar de corpo presente, nem sempre você vai estar ajudando na solidão de alguém, por exemplo. Então, nós somos responsáveis também de tentar trazer de um ambiente, né, que a pessoa tenha contato com outras pessoas, converse, se comunique, que ela participe, mas que ela também não se sinta isolada, desconectada. Então é muito importante também essa qualidade do momento em que estamos com outras pessoas. Aí às vezes a gente está longe, mas assim, a gente também tem que usar os recursos atuais. Muitas vezes a gente também fica muito só mandando mensagem, não é? A gente esqueceu, por exemplo, que às vezes é muito gostoso ligar e conversar. A gente parou de fazer isso, né? Então isso é algo que às vezes a gente está todo conectado, só que a gente ainda não está melhorando essa questão da solidão. Isso a gente viu muitas vezes, a gente viu quanto que é ruim o isolamento social, a solidão, por exemplo, durante a pandemia, que era uma das grandes coisas que a gente discute, que nós discutimos, é essa questão de como que pessoas que precisaram ficar separadas fisicamente, como que a gente poderia ajudar para diminuir pelo menos essa sensação de distância e esse sentimento de distanciamento, porque foi um grande desafio para o mundo inteiro, não apenas para nós no Brasil. A gente que trabalhou, por exemplo, com atendimento de Covid, era pior ainda. A pessoa tinha Covid e ficava trancada no quarto, né? Ficava isolada no quarto. Então, e olha como isso também impactou na nossa saúde, não só pela infecção. A gente entende que em alguns momentos foram necessários ter esses que se perdia, a chance de perder o controle aí do que ia acontecer era alto, mas a gente realmente paga
teve um custo muito alto tudo isso. Próximo. Portanto, assim, o que é isolamento social, a solidão faz no nosso corpo? Está associado com mais sintomas de depressão, por exemplo. Então, depressão, então lembrando que depressão não é só ficar triste assim. Tristeza todo mundo pode ficar. É um sentimento humano. Tristeza pode acontecer porque hoje para vir aqui tive que dar uma volta enorme, porque a rua está uma bagunça lá. Eu cheguei atrasado, então eu levei uma bronca. Eu fiquei triste, quase recupero. Depressão é uma doença em que a pessoa não consegue sair desse sentimento de tristeza, impacta na sua vida, no seu relacionamento. Então, tem uma clara relação com sintomas depressivos. Isolamento social, solidão também atrapalha a nossa qualidade de sono. Todo mundo sabe a importância do sono. Basta ficar um dia sem dormir direito, você já sabe como que já se vai dormir. Reduz hábitos bons, como por exemplo atividade física. Então a pessoa vai ficar mais dentro de casa, gasta menos energia, então também é uma relação muito estreita. Pode prejudicar a saúde mental e até mesmo a memória, que essa cognição é memória entre outras habilidades cerebrais. Próximo. Mas não é só isso não, lá dentro do corpo, fisicamente, então mentalmente ela interfere. No nível biológico, ele pode aumentar, por exemplo, problemas de resistência vascular e aumentar a pressão arterial também. Tem indícios para esse sentido. Modifica até a forma como os nossos hormônios, principalmente hormônios de resposta ao estresse, também fica alterado. Isso aumentando o maior risco de problemas cardíacos, problemas de resistência metabólicos. Então, a gente sempre fala, né? A pessoa que está com problemas de ordem de saúde mental traz problemas de saúde física. E pode até alterar o funcionamento dos genes, por exemplo, numa resposta para inflamações também, que são importantes no sistema imunológico. Então tem tudo isso de evidência que a gente já sabe isso há muito tempo, de como ficar isolado, não se socializar é ruim para a saúde. Esse caminho aqui, ó, é só um exemplo mais recente aqui. Esse daqui é uma publicação de 2024 mesmo, em que essa revista que chama Lancet é uma revista bem importante dentro da medicina, em que ele faz um compilado dos maiores fatores de risco para as pessoas terem demência. Então você pode ser desde coisas que acontecem em verde no começo da vida. Então, por exemplo, as pessoas que não tiveram educação, não foram à escola, aumenta 5% em termos de ter demência. Ao longo da vida, outras coisas podem acontecer. Então, pessoas que têm perda auditiva, problema de colesterol, não fazem atividade física, fumam, são obesos, abusam do álcool na idade média, na meia-idade, também vão ter maior risco de demência no futuro. Vocês vão ver aqui que aqui nas idades mais avançadas, o isolamento social contribui com 5% de aumento de risco da pessoa ter demência. Todo mundo morre de medo de ter, se preocupa muito para não ter doença de Alzheimer. E uma das medidas reversíveis é manter ativo socialmente depois dos 60 anos. É muito importante. Quando a gente soma tudo, 45% das demências poderiam ser prevenidas. Se, por exemplo, se eu tenho uma varinha mágica, eu consigo sumir com todos esses problemas aqui no mundo. Eu diminuo 45%, quase metade dos casos de Alzheimer. A outra metade a gente não consegue prevenir. Tá? Isso é muito importante. Mas olha que interessante.
5%, lembrem? Próximo, por favor. Tem um trabalho de uma colega nossa, que chama Cláudia Sumoto. Ela é uma das que mais publicam no mundo, no Brasil e no mundo, sobre doença de Alzheimer, e fez o mesmo estudo para a população brasileira. E a população brasileira tem uma vantagem em relação ao restante do mundo. Olha a porcentagem que aumenta o risco de demência na população brasileira, de 0,3% a 0,5%. Então, a questão do isolamento, nós brasileiros temos uma sociedade em que as pessoas favorece menos, o isolamento social é um problema menor. A gente tem que estar mais envolvido com os problemas, as questões familiares, a gente está mais envolvido com questões de pessoas próximas, de amigos, né? O brasileiro é um povo famoso por querer fazer contato, fazer amizade, conhecer, perguntar, até meio enxerido demais às vezes, mas por um lado parece que é bom, né? No Brasil a gente reclama tanto, né, do nosso país, mas por exemplo aqui é um problema, no Brasil pelo menos para a demência parece que é um problema menor, o peso é muito menor, é 10 vezes menor, tá? Então a gente, diferente de países do hemisfério norte, talvez diferente do Japão, eu não sei como que é essa curva no Japão, mas em relação à população mundial que o estudo anterior se refere, o problema social é um problema muito maior do que aqui no Brasil em relação ao isolamento social. A gente tem outros problemas aqui que a gente não vai falar, hoje não é o interesse da aula, mas a gente pode ensinar o mundo, talvez, pelo menos, a reduzir aqui um dos grandes fatores de risco. Só para vocês entenderem, aqui as duas são de populações brasileiras, só que em vermelho são das populações mais pobres e aqui é brasileira mais pobre, e aqui nas regiões brasileiras mais ricas, que tem essa diferença que essas curvas, a gente tem a representação dessas duas. Deu para entender? Tá? E lembrando assim, que uma das formas são os famosos centros de convivência. Faço questão de trazer aqui porque nós temos aqui um serviço de convivência do idoso, em que são locais que vão contribuir de forma muito importante no processo de envelhecimento saudável, tá? Onde a gente promove, desenvolve atividades que vão estimular a autonomia, a socialização, o fortalecimento de vínculos familiares e de comunidade e, inclusive, prevenindo situações de risco social. Isso é também muito... parece que às vezes a gente fala, nossa, mas eu vou lá sair de casa, tá tão gostoso aqui, né, na minha Netflix, meu filho, será que vale a pena? Invistam em realmente ter atividades diversas, ter uma diversidade nas atividades para que vocês tenham um dia a dia estimulante e motivador. Próximo. Então, centros de convivência vocês vão ter, né? Vai ter um grupo, então você raramente você vai lá e vai ser só você e mais uma pessoa que coordena a oficina. Você vai estar com meio de outras pessoas. A gente pode viver experiências artísticas, culturais, esportivas, de lazer, valorizações, onde você pode valorizar suas experiências passadas também. Então, você traz sua história, você escuta e aprende com a história de outras pessoas que tiveram vivências diferentes. Então, isso gera expressão, interação e proteção social. Então, e com as pessoas mais idosas, a gente tem que valorizar muito isso. Qual que é a sua história? Qual foi o seu caminho que te trouxe aqui? Só de trocar essas histórias, isso faz com que também a pessoa se sinta valorizada. Eu sou importante, eu trago algo que a minha história é algo que ninguém pode trocar. Então é substituir. Então, é um local que você
centros de convivências propicia muito isso. Próximo. E só um pouquinho sobre o que é envelhecer saudável. A Organização Mundial da Saúde elegeu 2020 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. Por isso traz muitos eventos e também traz muito material falando do assunto, né? E atualmente o conceito mais atual do envelhecimento saudável é esse. Então ele é uma combinação de uma coisa que se chama capacidade intrínseca e capacidade funcional. Capacidade intrínseca é toda a minha habilidade, seja ela física ou mental. Então eu consegui andar, eu consegui me levantar, eu consegui expressar minhas ideias, estar disposto e com bom humor, com a saúde mental em dia, com a questão da memória cognitiva adequada, é a capacidade intrínseca. Mas ela é fundamental para que eu exerça a minha capacidade funcional, em que são os atributos da saúde, relacionados à saúde, que as pessoas consigam fazer, então são os atributos relacionados à saúde que permitem que as pessoas sejam e façam aquilo que elas acreditam ser importante. Então não é o Dr. Marcel que vai falar para você ter seu envelhecimento saudável, é eu que determino. Pode até ter seus problemas de saúde, você pode ter algumas dificuldades para ter funcionalidade, mas assim, você conseguir ser, expressar aquilo, conseguir fazer aquilo que você deseja é mais importante. Se o que eu gosto é trabalhar, fazer trabalho voluntário, ficar o dia todo em atividade, é isso que é importante para você. Eu gosto não, eu gosto mais de ficar em casa, cuidar das minhas coisinhas e ter minha privacidade. É isso que você define, não sou eu que defino. Então cada um vai definir como vai envelhecer e o que é importante para envelhecer. E aí, envelhecimento saudável é isso, é o processo em que você vai ter a manutenção dessa capacidade funcional para que você se sinta bem em idades avançadas. Então, a opinião, o valor individual de cada um é muito importante sobre envelhecimento saudável. Não pensem que envelhecer com saúde é não ter doença. É quase impossível a gente não ter nenhuma doença. A gente vai conhecer, todo mundo vai lá, tem. Conheci uma pessoa que não tomava nenhum remédio, mas é uma exceção. Então, ter doença não impede que você seja saudável, você só tem que cuidar para que você continue fazendo aquilo. Você continue fazendo as atividades, participando daquilo que você acredita, que não aumente isso. Tá bom? Próximo. Para fazer tudo isso, tem várias coisas. Vai desde a questão genética, como já levantaram aqui, que é o quadradinho, o bloquinho cinza, mas olha como para você envelhecer bem, com saúde, depende de outras coisas, desde dos seus comportamentos, desde as doenças que você carrega, né? E para você manter envelhecendo bem, você ainda precisa ter o azul, que é o ambiente. E aí entra novamente o que a gente falou, a socialização é um fator fundamental para que vocês tenham um envelhecimento saudável. Próximo. Mais uma vez aqui falando que os domínios do envelhecimento saudável, o idoso está aqui, a pessoa idosa está aqui no centro, a família, os amigos logo ao redor, mas todas as outras questões ambientais também são importantes. Então precisa inclusive um ambiente comunitário e político propício para que as pessoas envelheçam bem. E que vocês exerçam essa questão, socialização. Não depende só da pessoa idosa, precisa de um ambiente em que os idosos tenham a possibilidade de se socializar. Não adianta eu estar aqui nesse prédio e o elevador quebrar, e todo mundo vai ter que subir escada. Acho que não. Então, se eu não tiver uma forma acessível, as pessoas não podem exercer a sua socialização. Então, os ambientes têm que ser ambientes amigos do idoso. Então, os prédios precisam estar preparados para receber
pessoas de todas as idades, inclusive as pessoas idosas, os meios de transporte, os serviços, né? A participação de decisões, inclusive desde decisões, né, do bairro, mas também de decisões políticas. A gente tem uma eleição a seguir muito em breve, mas que não é uma depressão de pensar em quem são os candidatos, mas é uma forma de vocês também pensarem de como vocês querem ser tratados em termos de política pública. É a forma de comunicação. Então, socializar não é só eu conversar com alguém da família do vizinho. Socializar também é exercício suas questões de direito cidadão. Decide somente. Próximo, por favor. Aí eu trago alguns outros exemplos aqui, daqui é onde eu trabalho, temos algumas atividades, como por exemplo, grupo de atividade física, e grupo de atividade física, seja elas dentro de um ambiente fechado, um ambiente aberto, né, nas praças, né, atividades em que você vai ter, por exemplo, aqui é uma atividade da Sichuan, por exemplo, e atividades para todos. Olha o exemplo aqui que tem inclusive uma pessoa idosa que é cadeirante, mas ela participa também do grupo de atividade física. Você tem que estar para oferecer todo tipo de pessoa idosa. Próximo, por favor. Grupo de dança, próximo. Grupo de música, e aqui eu gosto de destacar essa foto, porque também é uma outra questão que é muito importante nós valorizarmos, é o contato intergeracional. Então aqui, por exemplo, é um grupo de coral que encontrou um outro grupo de música de pessoas que estão na faixa etária escolar. E essa troca é muito importante também. A gente tem as pessoas idosas, tem muito a mostrar e ensinar para as pessoas mais jovens. E o contrário também, as pessoas jovens também podem mostrar e ensinar para as pessoas mais experientes aí. Então, esse contato internacional é algo que também a gente ressalta muito da importância de existir. Não ter esse clima aí, eu sou velho demais, ela é muito jovem, não gosta de pessoa mais muito nova. Essa questão da discriminação é algo que tem que ser preocupado. Próximo. Meditação também, que é você estar conectado consigo mesmo, com a natureza, também é algo interessante de ajudar a lidar com a solidão, por exemplo. Próximo, por favor. Contatos com arte. Próximo. Aqui é uma atividade que a gente fez de grafite com as pessoas lá. Próximo, por favor. Oficinas, por exemplo, de memória, grupos de rede de rodas de conversa, grupos de apoio também. Essa oficina de memória é bem interessante também, porque a gente não trabalhava só a habilidade de lembrar, mas, por exemplo, resgatar memórias da vida das pessoas também é algo que a gente conversou também, que é bem importante. Próximo. Ao aprender uma nova língua, é o que se apresentou com música em inglês. Próximo. Atividades culturais, como a mostra de cinema. Fazia sessões de cinema com a temática do filme, geralmente era algo que abordava envelhecimento, ou tinha personagens idosos, mas que também trazia discussão, né? Era uma outra forma. Visitas à cidade. A gente sempre reclama de São Paulo, né? Mas São Paulo é uma cidade que oferece muita coisa para a pessoa idosa. Então, por exemplo, vocês vão ver, tem sessões de dia da semana na sala de São Paulo, que é gratuito para a pessoa. Ainda mais se for em grupo, então dá para organizar grupo para ir. Tem sessões também nos museus, é comum durante a semana ter, às vezes até visita monitorada para grupo. E eles têm alto interesse de da terceira idade
cidade, para que façam visitas monitoradas. Próximo. E queria finalizar aqui, daqui a uma árvore que um grupo de arte-terapia montou. E a árvore é uma boa representação, né, sobre o nosso processo de envelhecer, como ela cresce, frondosa, cria galhos, frutos, flores, atrai borboletas. Então é algo que o processo de envelhecer pode ser, às vezes, muitas vezes estigmatizado como sendo algo muito negativo, que a gente pode mudar um pouquinho, né? Não precisamos ser idealizados, ter uma visão muito idealizada, mas também ao mesmo tempo também muito negativa também não é.